Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e estamos aqui no mais um pós-jogo para falar aí desse time sensação que estão começando a deixar a gente sonhar. Antes de mais nada, deixa eu tirar o fone, que eu tava testando aqui o setup do monstrão. E aí? Dá para acreditar? Dá para confiar nesse novo Corinthians que a gente está vendo? Mudança de postura, um time um pouco mais incisivo, um time que, por incrível que pareça, não se acovardou depois de tomar o primeiro gol, não ficou em desespero e, por incrível que pareça, mais ainda foi buscar a virada nesse jogo importantíssimo aí da terceira fase da Copa do Brasil. Antes de mais nada, alguns recadinhos. Quero agradecer demais a vocês que estão engajando aí no vídeo, né? Tá ajudando bastante. Falta umzinho pra gente assim, alcançar aí a meta de 100 inscritos ainda no primeiro ano do canal, né? Que o canal ainda não completou um ano, apesar de ter começado ano passado. A gente teve alguns hiatos ali, mas o canal ainda não completou um ano. Então, se puder ajudar, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê aquele joinha e, por favor, comenta aí sua opinião, se é diferente da minha. Cada um assiste o jogo de um jeito, então cada um tem uma percepção muito diferente da outra. Beleza? Bora lá falar do jogo. O Corinthians foi, né, jogar lá em Natal contra um time que é limitado, né, para ser bem sincero, comparado à questão de folha salarial, nome de jogador, enfim. Tudo isso que a gente sabe que no Brasil não presta para nada. Não faz diferença alguma no frigir dos ovos. Exemplo é o Flamengo. O Flamengo tá, nesse momento, o Flamengo tá ganhando de 1-0, né, do Amazonas, que ninguém conhece. Então, assim, só o dinheiro no Brasil não tem muita diferença, né? Até porque a gente paga muito caro para repatriar alguns caras. Então, esse dinheiro todo às vezes não é a bala de prata pra gente jogar contra times de menor expressão. Até porque às vezes os caras jogam o jogo da vida, né? Tentando aparecer pro time que tá jogando contra ou para qualquer outro aí que esteja precisando de alguém com as características que tem aí. Beleza? Vamos lá. O time do Corinthians hoje, que foi viajar, era um time totalmente diferente, né? A gente teve o Garro fora por conta da expulsão contra o São Bernardo. Antônio Oliveira também foi expulso naquele jogo. Coronado ainda em recuperação. Pedro Henrique ainda. Pedro Henrique não, Pedro Gustavo, que é o zagueiro, ainda se recuperando da dengue, né? Ele acabou perdendo aí muito peso durante o tempo que ele passou doente. Matheus Araújo quebrou o braço. A gente tem o Palácios que ainda não tá 100%. Uns falam que já voltou a treinar, outros falam que tá em recuperação, outros falam que ele tem outros problemas ainda. Enfim, esse é o cenário real, né? Não é o que a gente espera, mas é o que tem de fato. Não dá para mudar a questão de recuperação, o tempo de recuperação e quem vai estar disponível para todos os jogos importantes. Então, dito isso, o time que entrou em campo hoje foi Carlos Miguel, se manteve como titular. Matheus Bidu, para mim uma surpresa, eu achava que iria o Hugo, mas acredito que o Matheus Bidu tenha ido justamente para dar um, um descanso pro Hugo, que está jogando desde o começo do ano, né? Ele tem sido o titular. Inclusive, pelo SofaScore, o Matheus Bidu teve a melhor nota do jogo, tá? A nota dele foi melhor do que a do Bidon, que meteu o gol, melhor que a do Wesley, que meteu assistência, melhor que a do Kaká, até porque o Kaká tomou um cartão, né? Mas o Bidu também deu uma assistência, né, pro gol do Kaká. Então, assim, foi uma boa partida do Bidu. No começo ele tava meio afoito em algumas jogadas, né? Dava pra perceber que ele queria mostrar muito que estava pronto. É natural, né? O Bidu ainda é um cara novo. Então, Matheus Bidu, Kaká, Félix Torres, Mateuzinho, lateral direito, começou como titular. Um bom jogo do Mateuzinho. Às vezes, da mesma forma que eu achei que o Bidu estava muito afoito, o Mateuzinho também.
Só que no caso do Mateuzinho, eu acho que ele quer muito marcar pelo time que ele diz amar, né? Ele disse que é corintiano, que gosta muito. Então eu imagino que a vontade dele ter, que ele tem de marcar, ela tá suplantando aí os pensamentos dele. Então às vezes eu acho ele um pouco afoito no ataque. Na defesa ele tá um pouquinho mais moderado, né? Não toma muita bola nas costas. De certo modo essa defesa não toma bola nas costas, mas ela deixa muito espaço no meio, que é um pouco pior, eu acho. Enfim, o meio campo foi com Ranieri, Paulinho e Breno Bidon. E o ataque com Wesley, Romero e o Gustavo Silva Mosquito. Esse foi o time que foi para campo hoje. Esse foi o time que continua sendo leve, né? Só que você pode ver que a gente jogou sem meia de criação, né? O Paulinho ele não fez essa função. O Paulinho ficou ali meio que enfiado entre os atacantes, um falso 9, né? Porque às vezes ele trocava ali com o Romero, ficava ali só para atrapalhar mesmo, tentando uma bola aérea, né? Tentar uma cabeçada. Inclusive ele conseguiu fazer um lance de cabeça, mas cabeceou um pouco fraco ainda no primeiro tempo. E esse foi o time que foi para campo. Agora vamos falar um pouquinho do jogo. O Corinthians começou pressionado, né? Normal, como eu disse na intro. Esses times que são de menor expressão, eles jogam seus jogos da vida contra os times grandes. Porém, o Corinthians sofre muito mais do que outros, né? Talvez por falta de imposição, né? Do seu tamanho, da sua camisa. Muitas vezes o Corinthians entra respeitando demais até mesmo alguns adversários. E isso não é de agora, né? O Corinthians do Vitor Pereira já passava por isso muitas vezes. Times menores a gente ia enfrentar fora de casa e era uma luta para sair com uma vitória ou às vezes com um empate, né? A gente sempre perdia, fosse ele o time que for, né? Não precisava ser gigante, não precisava ter camisa, dava trabalho pra caramba, porque o Corinthians respeitava demais muitas vezes. Enfim, a gente tomou o primeiro gol do Neto. Foi um gol, a gente pode falar que muita sorte, né? A bola desviou no jogador no atacante, né? Do América. E aí o Carlos já tinha ido pra bola, né? Não foi um chute forte, não foi um chute preciso. Era um chute defensável, mas o desvio jogou a bola pro outro canto. Então, não é falha, é muito mais sorte do que falha. E aí, Corinthians com já, né? Aos 13 minutos, que é algo meio que recorrente nos últimos anos. O Corinthians toma muitos gols nos primeiros minutos. Às vezes as casas de aposta colocam até uma média baixa de odd para gols no primeiro tempo, né? Para quem gosta de apostar em gols no primeiro tempo, vai entender porque nem sempre a odd é alta, né? Para que vá sair um gol no primeiro tempo, ela sempre é baixa, principalmente quando o Corinthians está jogando fora de casa, porque o Corinthians tem uma mania de tomar gol. Então tem aquelas brincadeiras ali de se vai sair um gol nos primeiros 10 minutos, nos primeiros 20 minutos, enfim. Para quem gosta desse tipo de análise, fica aqui essa observação em relação ao Corinthians apenas. O Corinthians não sentiu de fato esse gol, algo que era muito comum, né, nos últimos jogos, sentir tomar o primeiro gol e ficar meio com receio de tentar buscar o empate às vezes, principalmente a virada, né? Isso é super raro o Corinthians virar um jogo nos últimos 6, 7 anos, sei lá, eu nem lembro quantas viradas a gente conseguiu buscar. Mas uma jogada boa do Wesley, já aos 30 minutos do primeiro tempo, ele invadiu a área, né? Levou a bola até perto do goleiro e tocou para trás pro Breno Bidon fazer o primeiro gol no profissional. O Breno Bidon jogou muito bem hoje. Ele estava muito solto dentro de campo, eu pelo menos vi isso. Ele trocava bastante com o Paulinho, trocava bastante com o Ranieri, né? Questão de posição. Às vezes ele dava um pouquinho de descanso pro Ranieri e ele voltava para ajudar na marcação. Claro que tanto ele quanto o Ranieri não aguenta ficar marcando toda hora, né? Então acredito que foi mais por isso. E na questão da troca com o Paulinho, eu imagino que fosse mais para gerar um fato novo,
no ataque dos caras, porque durante muitos minutos do jogo o Paulinho só estava sendo acionado por bola aérea. E tava muito fácil, a gente tava consagrando os zagueiros do América, né? Então com a bola no chão tava um pouco mais difícil. Então às vezes a troca do Bidon com o Paulinho era para trabalhar um pouco mais essa bola ali na intermediária, né? Outro cara que não jogou tão bem como a gente, né, espera foi o Romero, mas cara, o Romero se entrega 100%. Tinham bolas que o Romero vinha para atrapalhar, tanto o volante quanto o meia do América, e ele vinha e atrapalhava mesmo, de fato, os caras perdiam a bola, ou os caras se atrapalhavam, davam um passe errado, e aí vinha a cobertura, e aí vinha a marcação dupla ali com o Ranieri, às vezes com o Bidon, né? Cara, foi um jogo ali do Romero, padrão Romero, não desiste nunca. E isso é muito bom para um Corinthians que está em reconstrução, pelo menos resgatar o espírito, né? Resgatar o estilo, o jeito Corinthians de ser, que é o que o Romero mais desse time hoje. Eu acho que quem representa muito esse estilo, esse jeito do Corinthians é o Romero e o Paulinho, não no futebol, mas na vontade, né? Você vê que ele sente mesmo que o time tá mal e ele quer fazer mais, só que, né, ainda tá sem ritmo. E outra, o Paulinho hoje conseguiu jogar praticamente os 90 minutos. Já é uma evolução já para um cara que tá quase 2 anos sem jogar um jogo inteiro. Félix Torres, novamente seguro, né? Tá melhorando, tá voltando a ter um pouco mais de confiança, talvez porque o time tá passando um pouco mais de confiança para ele nos últimos 3 jogos. É uma amostragem baixa ainda, mas já dá para ver um pouco de evolução, um pouquinho de evolução a gente vê. E se a gente não reconhece que existe um pouco de evolução, não adianta nada, porque aí você só vai continuar reclamando, você vai achar que é tudo o caos, aí é melhor você achar outro entretenimento, porque, né, a gente ainda tem o outro lado, tem outro time tentando destruir tudo que você tenta construir e vice-versa, né? Então a gente tem que ter uma análise um pouco mais pé no chão. O jogo foi maravilhoso? Longe disso. Longe de ser maravilhoso. Como eu já falei, a gente deixou muito buraco. Os caras chegaram muitas vezes inteiro, né, no ataque, com chances claras. Né? Foram 2 bolas na trave. Os caras fizeram um gol e foi anulado, né, no segundo tempo, gol de empate. Então, assim, o Corinthians ainda tem muito a evoluir. Mas isso é fato, isso tá na cara. Você não precisa ter viés de confirmação nesse ponto. Só que eu quero ver também uma análise um pouco mais criteriosa em relação à evolução. Se não há evolução, agora é a hora de trocar. Né? Se não está evoluindo nada, se resultado não importa, porque quando a gente perde e joga bem, o resultado importa. Quando ganha jogando mais ou menos, o resultado não importa. Só tem porcaria, né? Troca isso, troca aquele outro. A gente já viu, que às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o que há de negativo dentro do Corinthians, que ninguém percebeu, por exemplo, que o time que estava em campo hoje é metade do time que todo mundo queria que estivesse em janeiro. É sem o Cássio, para aqueles que já não querem mais ver o Cássio. É sem o Fagner, para aqueles que já não querem mais ver o Fagner. É sem o Hugo, para aqueles que também não aguentam mais ver o Hugo. E vai falar que não estão tentando. O motivo, seja ele qual for, a gente não tem a real dimensão, porque o Antônio não falou, eu tirei esse, tirei aquele, por conta disso, aquilo outro. O que a gente tem de fato, é o que alguns setoristas, alguns jornalistas que cobrem o Corinthians falam durante, né, a semana. Que na maioria das vezes a gente sabe que é puro bait. O pai tá meio doente, então só pra dar aquela lubrificada na garganta. Enfim, Carlos Miguel fez 4 defesas, sendo elas 2 muito importantes e difíceis. 2 não, 3, né? E alguns lances que passou sim segurança pro Corinthians, mas a gente também não pode negar que a gente tomou 2 bolas na trave,
que a gente passou um sufoco que não precisava, que deixou espaço para os caras, não dá para negar. Porém, o resultado é mais importante. O resultado ele vai ajudar a dar mais confiança pro time, principalmente para os caras que entraram hoje. Primeiro jogo do Matheus Bidu o tempo todo, do começo ao fim. Jogo oficial. Então, pô, ele não sentiu, ele jogou bem, né? Ele teve um bom jogo. É mais uma opção, né? Se o Palácios voltar, o Hugo, é muito bom você ter três opções para uma lateral, né? Mais uma vez teve a troca, o Fagner entrou e o Mateuzinho foi pro ataque, né? Trocando ali de posição com o Mosquito, que saiu para a entrada do Fagner. Então é mais uma opção que a gente ganha também na lateral direita. Porque se, por um acaso, por um milagre, o Fagner recupera o seu futebol, né? A gente tem o Fagner ganha um ponta, né? Ganha um ala, né? Porque o Mateuzinho é muito bom também, né? Ele tem potencial, dá pra ter mais opções, né? Dá pra ter mais chances ali de jogar. Paulinho, né? Como eu disse, foi bem, jogou ali muito tempo, mostrou que tá com uma mobilidade já um pouco melhor do que nos últimos jogos. Ranieri não precisa falar, Ranieri tá sempre mantendo a consistência. Breno Bidon sentiu, pegou a camisa para ele, né? Acho que a partir de agora o Breno Bidon não vai sair, né? A não ser que seja por cartão ou lesão. Eu acho que a vaga dele já foi garantida. Aí a gente vai ter a saída do Paulinho, né? Pra entrada do Garro ou do Coronado no próximo jogo, não sei. Eu imagino que seja que o Antônio não vai jogar com os dois, né? Gustavo Silva ganha novamente mais uma oportunidade, agora com a lesão do Pedro Henrique. O Yuri tá perdendo espaço. Aí eu já começo a ver o Yuri meio que vai ter que correr, vai ter que recuperar. Ele tá, a fase tá ruim, precisa treinar mais finalização, precisa novamente recuperar ali a confiança. E o Wesley tá conseguindo desequilibrar. Ainda precisa maturar, ainda precisa tomar melhores decisões, mas a gente está vendo a evolução e ele está tentando. Errar por tentar não pode ser um pecado, né? Ele sempre busca, ele sempre quer melhorar. E isso a gente vê. Né? O Fausto Vera, a gente viu muitas vezes ele não mostrar que queria evoluir, que queria melhorar e que queria buscar um lugar ao sol, né? Mas agora ele tá tendo que correr, enfim. Kaká foi bem, meteu mais um gol, já temos um zagueiro artilheiro, vai ter uma briguinha ali na zaga para ver quem vai tomar, né, quem vai ser a dupla do Félix Torres. E eu acho que por hoje é isso, né? Sobre o Corinthians é isso. A gente tá tendo aí algumas semanas ainda conturbadas, alguns canais aí comentando sobre departamento médico, o cara pega gripe, o outro não volta nunca, enfim. É chato. A gente nunca tem notícia boa do Corinthians durante a semana. É sempre alguém caçando alguma coisa para falar mal. E aí a gente não sabe se tá melhorando ou se tá piorando, porque a gente só tem uma visão, uma única ótica, né? Que é sempre do negativo. Tá devendo isso, tá devendo aquilo, e eu não tô falando que não tem que falar disso. Só que eu acho impossível você não ter uma notícia positiva dentro de um clube do tamanho que é o Corinthians. Tá ligado? Acho que se acostumou demais a falar mal, a reclamar, e isso não ajuda em nada. Nada. É só pressão desnecessária para um time que está em reconstrução, que mudou 12, 13 peças, né? Eu acho que eu nunca vi um time que muda 12, 13, 14 peças no ano ganhar alguma coisa ou ser o bambambam bam, bam do país dele, tá ligado? Então eu não sei o que o povo espera muitas vezes. Mas é isso. Se você gostou dessa análise, se você gostou da forma com que eu falei do jogo, não esquece de deixar o seu joinha. Comenta aí o que você viu de diferente, das mudanças, o que você quer que permaneça, o que quer que você gostaria que fosse alterado de fato no jogo, né? Nas posições dos jogadores. E lembrando que a gente é parceiro da Amazon, então se tá precisando comprar qualquer coisinha, mano, é só ir pelo link que tá na descrição, qualquer coisinha. Você não precisa comprar o PlayStation 5 que eu coloquei, ou a garrafa monstra da Stanley que vai te ajudar
né, a manter a água ali geladinha, só biritinha, geladinha por 12 horas, tá ligado? É isso, espero que vocês tenham gostado. Coringão é monstro, temos evolução, vamos pras cabeças, acabou a farra. Tamo junto, galera, é nóis.